Boa noite a todos, que a graça e o amor de Deus estejam presentes na vida de cada um, aqueles que nos assistem também, através das redes sociais. E que o nosso Deus possa falar rica e poderosamente aos nossos corações nessa noite. É sempre uma alegria, uma satisfação podermos estar reunidos numa quarta-feira para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. E hoje a mensagem que eu trago da parte do Senhor será pregada de uma maneira um tanto diferente, mas não se assustem, não se assustem. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos, contando uma história, realizando uma narrativa fundamentada na palavra do Senhor sobre um dos maiores líderes religiosos do primeiro século, cujo nome é o apóstolo Paulo. E aí, pastor Jaime Júnior, ele já fez uma introdução sobre a vida do apóstolo Paulo, né? E que responsabilidade depois de tudo isso que o nosso pastor Jaime Júnior falou. Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, como falou ao meu nessa noite. Deus colocou um tema para compartilhar com os irmãos nessa noite, que é o seguinte: quem não vive bem, não morre bem. A igreja pode repetir? Quem não vive bem, não morre bem. E baseado nesse tema, nós estaremos hoje meditando na palavra do Senhor, na última carta escrita pelo apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Para tanto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo 18. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Eu vou estar acompanhando na minha versão, que é a Almeida Corrigida, mas vocês fiquem à vontade, acompanhem na Bíblia de vocês, no smartphone de vocês. E nesse contexto, uma aguinha sempre bem-vinda, muito obrigado, meus irmãos. Nesse contexto, o apóstolo Paulo prevê a sua morte, diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Acompanhe comigo a partir do versículo 6, o que a palavra de Deus nos diz. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. E a igreja pode dizer, amém? Louvado e engrandecido seja o teu nome.
O apóstolo Paulo, ele esteve preso em Roma por 2 vezes. A primeira nos anos 60, onde ele ficou numa prisão, entre aspas, domiciliar. E ele era guardado pela principal guarda do Império Romano, que era a guarda pretoriana. E ali, Paulo, numa prisão domiciliar, ele teve a oportunidade de escrever 4 cartas. Ele escreveu à igreja de Éfeso, escreveu a Colossenses, escreveu a Filipenses e também escreveu a seu filho na fé, Filemão. E a palavra de Deus vai nos dizer, nessa primeira prisão que ele esteve em Roma, vários soldados dessa guarda pretoriana se renderam a Cristo Jesus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Já a segunda prisão, ela ocorre nos anos 67, e ali Paulo não mais sairia sim para ser executado no governo do imperador Nero. Gostaria de fazer uma retrospectiva breve com vocês, como os cristãos daquela época estavam passando em meio ao Império Romano. Venham comigo. A primeira prisão de Paulo foi por motivação religiosa, já a segunda por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica, já a segunda vinculado ao decreto do imperador. Da primeira prisão, Paulo saiu para dar continuidade à obra missionária. Da segunda prisão, para o martírio, para ser executado. E no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus. Isso está relatado em Atos 18, capítulo 18, versículo 2, onde a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Muitos deles, a essa altura, já eram cristãos, mas no ano 64 houve um terrível incêndio em Roma, e o imperador Nero pôs a culpa dessa tragédia nos judeus e cristãos. Nero chegou ao poder em outubro do ano de 54, insano, pervertido, mau, era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa. Numa noite do ano de 64, o incêndio catastrófico estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, que assistiu a ele do topo da torre de Mecenas, no cume do Paladino, vestindo como um ator de teatro, tocando sua lira e cantando versos acerca da destruição. Pelo fato de 2 bairros onde havia grande concentração de judeus não terem sido atingidos pelo incêndio, Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. Daí em diante, eclodiu uma sangrenta perseguição contra os cristãos. No governo de Nero, o apóstolo Paulo foi preso e decapitado. Muitas foram as atrocidades e crimes bárbaros que foram perpetrados contra os cristãos daquela época. Milhares foram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Outros, segundo o historiador Tácito, foram jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro, para que leões enfurecidos os pisoteassem e esmagassem. A loucura de Nero só não foi mais longe, porque em 68, boa parte do Império Romano se rebelou contra ele e o Senado romano depois. Desesperado, sem saber para onde ir, Nero suicidou-se.
No tempo em que explodiu essa brutal perseguição, Paulo estava fora de Roma, visitando as igrejas, fazendo seu trabalho missionário. Por ser o líder maior do cristianismo, tornou-se alvo dessa ensandecida cruzada de morte. Possivelmente, quando estava em Troade, na casa de Carpo, Paulo foi preso pelos agentes de Nero e levado a Roma para ser lançado numa masmorra úmida, fria e insalubre. Dessa prisão, ele escreve a sua última missiva, a sua última carta a seu filho na fé, Timóteo. Nessa epístola, ele não pede orações para sair da prisão, nem tem qualquer expectativa de prosseguir em seu trabalho missionário. O velho apóstolo está convencido de que a hora do seu martírio havia chegado. Ele está agora fechando as cortinas da vida, fazendo um balanço da sua jornada pelas lentes do antropocentrismo idolátrico, ou seja, crenças religiosas. Paulo encerra a carreira em uma grande tristeza. Ele, que se havia entregado de corpo e alma à causa do Evangelho, estava agora sozinho, numa masmorra romana, sem dinheiro, sem amigos e passando por privações, mas na melhor companhia, na companhia do Espírito Santo de Deus. Ele tinha Jesus no coração, mesmo em circunstâncias difíceis, como o pastor Jaime falou. O apóstolo Paulo, ele confiava no Senhor, independente das circunstâncias que ele estava passando. Portanto, nessa noite, destacaremos alguns pontos fundamentais acerca das atitudes desse bandeirante da fé no momento que ele estava no corredor da morte. E aí eu inicio com uma frase: a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. E o tema da mensagem: quem vive bem, morre bem. E aí eu inicio fazendo uma pergunta, vocês não precisam responder. Faça uma reflexão. Qual é o legado que eu e você vamos deixar quando partirmos dessa terra? E quando eu falo de legado, não estou falando de herança, não estou falando de bens materiais, de propriedades. O que Deus quer de nós, o legado que Ele quer que nós deixemos aqui nessa terra, é um legado de bom marido, de boa esposa, de bom pai, de boa mãe, de bons filhos, mas acima de tudo, meus irmãos e irmãs, de servo do Deus Altíssimo. Salomão, o homem mais sábio da face da terra, que pisou nessa terra, claro, depois de Jesus, lá em Provérbios 10, 7, olha o que Salomão vai dizer: a memória do justo será abençoada, mas o nome do ímpio apodrecerá. A memória do justo será abençoada, mas o nome do ímpio apodrecerá. O grande orador Henry Beckler, ele disse o seguinte: deveríamos viver e trabalhar no nosso tempo nessa terra de tal maneira que o que viesse a nós como semente pudesse chegar até a próxima geração como flor. A nossa igreja, nós estamos no ano da frutificação. O ano passado foi o ano da semeadura, e o ano que vem teremos o ano da colheita. Mas eu quero dizer uma coisa, minha irmã, se nós não semearmos coisas boas, não vamos colher coisas boas. Que a gente possa deixar um legado, quando partirmos dessa terra, um legado que possa servir de testemunho para pessoas que estão nessa igreja, pessoas que estão aceitando Cristo como Senhor e Salvador da vida. Eu tenho vários exemplos nessa igreja. Eu estou há 18 anos congregando nessa igreja. Eu poderia citar homens e mulheres que deixaram um legado. E o último, recente,
Sábado nós perdemos nosso irmão Hildo. Um homem que deixou um legado de uma fé indiscutível. O homem que perseverava na fé, independente das circunstâncias que passava. Independente das idas e vindas aos hospitais. Várias cirurgias que passou. E muitas das vezes, quando eu ia visitá-lo, para tentar reanimá-lo, para levar uma palavra do Senhor, e levava. Muitas das vezes, quem saía dali edificado era eu e minha esposa. Esse homem deixou um legado. Que eu e você, quando partirmos, possamos também deixar um legado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma profunda análise do seu ministério, e antes de fechar as cortinas da sua vida, ele abre-nos uma luminosa clareira com respeito ao seu passado, presente e futuro. Acompanhe a sua análise, acompanhe comigo. Paulo, ele olhou para o passado com gratidão. Paulo estava passando o bastão para seu filho na fé, Timóteo, mas antes de enfrentar o martírio, ele relembra como havia sido a sua vida. E no versículo 7 ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A vida para Paulo não foi uma feira de vaidades, nem um parque de diversões, mas um combate renhido. O apóstolo pode morrer tranquilo, porque havia concluído sua carreira, e isso era tudo que lhe importava. Isso me leva a pensar no livro de Atos, está registrado no capítulo 20, dos versículos 17 até o versículo 38. Nesse contexto, é um encontro de despedida do apóstolo Paulo com os crentes da igreja de Éfeso. Vou beber mais uma aguinha. A boca fica seca, não é fácil estar aqui. Um encontro de despedida. Todos nós somos sabedores que o apóstolo Paulo, ele esteve na igreja de Éfeso, no qual fundou, na sua terceira viagem missionária. E a cidade que ele ficou mais tempo foi justamente na cidade de Éfeso. Ele ficou aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso imperava a prostituição, imperava a idolatria. Muitos comerciantes daquela época viviam da fabricação e venda de imagens. A deusa mais adorada naquela época era a deusa Diana, que era considerada a deusa da fertilidade. E a partir do momento que o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho de Cristo na cidade de Éfeso, isso começou a causar um transtorno na cidade, inclusive desses comerciantes. Porque à medida que as pessoas se convertiam a Cristo Jesus, eles deixavam essa prática. E de alguma maneira, aquilo começou a afetar o bolso dos comerciantes. E depois de quase chegando 3 anos, começaram a caçar o apóstolo Paulo e queriam prendê-lo e matá-lo. Mas ele precisava dar continuidade à sua missão que havia dada por Jesus. E aí em Atos 20, esse relato eu quero fazer para vocês. Ele sai de Éfeso, passado um tempo ele sente o desejo de voltar a Éfeso para um encontro de despedida, mas ele sabia que se voltasse a Éfeso, seria preso. E aí ele marca o encontro numa cidade próxima a Éfeso, uma cidade de nome Mileto. Está registrado no livro de Atos, capítulo 20. Mas o que me chama a atenção, nesse encontro de despedida, pois ele nunca mais voltou à cidade de Éfeso, é no versículo 22 ao 24, quando ele vai dizer o seguinte, para aqueles presbíteros, para aqueles crentes, inclusive Timóteo, seu filho na fé, da onde ele escreve essa carta, se tornou um dos líderes da igreja de Éfeso. No versículo 22 ele vai dizer o seguinte: estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me espera. No versículo 23 ele vai dizer: só sei dizer que o Espírito Santo de Deus me revela que o que me espera em Jerusalém são prisões e tribulações. E aí no versículo 24 ele vai dizer: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que recebi de Cristo Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aí a gente vai para o capítulo 21 de Atos. O que acontece? Paulo chega em Jerusalém e é preso.
Como ele tinha dupla cidadania, ele pede para se defender em Roma, porque ele sabia que seria morto ali, preso e possivelmente morto. E aí ele começa a sua trajetória até se apresentar em Roma. A palavra de Deus vai dizer que ele passou em vários portos, e a última saída dele de um porto até chegar a Roma, o anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, fala para Paulo: você vai numa embarcação, vocês vão ser acometidos de um grande vento, essa embarcação vai a pique, mas os 276 tripulantes não morrerão. E é isso que acontece. A embarcação vai a pique, perto da ilha de Malta, eles se refugiam na ilha de Malta, chegam até a ilha de Malta, os 276 tripulantes, e chegando ali, por terem passado muito frio, água gelada, se acende uma grande fogueira, e daquela fogueira sai uma serpente e dá uma picada no apóstolo Paulo, e aquilo causou um espanto naquelas pessoas que estavam ali: vai morrer. Não acontece nada com o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus vai nos dizer que na ilha de Malta, várias pessoas foram curadas, várias pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E aí, quando ele chega em Roma, ele vai para essa primeira prisão domiciliar, que eu já comentei, onde ele fica 2 anos. Dando continuidade, mas também nos deixa claro que nessa peleja o apóstolo Paulo jamais abandonou a verdade e negou a fé. Não morre bem quem não vive bem. A vida é mais do que viver, e morrer é mais do que morrer. Paulo, ele olhou para o presente com serenidade. O veterano apóstolo sabe que vai morrer, mas não é Roma que vai lhe tirar a vida, é ele que vai oferecê-la a Deus. Assim ele escreve: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está chegado. É no versículo 6, que ele vai falar isso para o seu filho na fé, Timóteo, numa linguagem eufêmica, ou seja, numa linguagem de maneira suave. Paulo fala da sua morte como uma partida, e esta palavra partida no grego significa análises, que era usada em 3 circunstâncias. Primeiro, significava aliviar alguém de uma carga. A morte para Paulo era descansar das suas fadigas. Aí você vai para o Evangelho, para João, quando estava preso na ilha de Pátimo, ele vai fazer essa referência em Apocalipse 14, 13, quando João vai dizer: bem-aventurado os mortos que agora morrem no Senhor. Segundo o significado dessa palavra no grego, significava levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para casa. A morte para Paulo era mudar de endereço, era deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8, ele vai falar isso. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Era partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Terceiro significado, significava desatar o barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. A morte para Paulo era fazer a última viagem da sua vida e estar rumo à pátria celestial. A morte, ela nunca intimidou o apóstolo Paulo. Ele chegou a afirmar em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Em Gálatas 2:20 ele vai dizer com muita propriedade: já estou crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Só um homem com relacionamento íntimo de amor com Deus poderia proferir tais palavras. Paulo, ele orou para o futuro com esperança. A gratidão do dever cumprido, associada à serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus,
dava a Paulo uma gostosa expectativa do futuro. Mesmo que Nero o condenasse e o tribunal de Roma o considerasse culpado, o reto e justo juiz o consideraria inocente e lhe daria a coroa da justiça. Como que num brado de triunfo diante do martírio, Paulo proclama no versículo 8, meus irmãos: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, mais uma vez, o apóstolo João, da ilha de Pátimo, em Apocalipse 2:10, vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amados irmãos e irmãs, a vitória não é a ausência de lutas, não, mas triunfo apesar delas. Eu gosto muito da carta escrita ao apóstolo Paulo à igreja de Roma. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele esteve na cidade primeiro e escreveu depois. A carta aos Romanos é uma das poucas cartas que ele escreveu antes de ir. E a portadora dessa carta foi Priscila, lá da igreja de Corinto, nos anos 55. Ele sentia um desejo muito grande de ir a Roma, mas ele sabia que se fosse a Roma, seria preso como foi 2 vezes. A carta aos Romanos é a mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, e ela contém 16 capítulos. Além de ser considerada por muitos a mais grandiosa, ela contém a mais completa explicação sobre a doutrina da justificação pela fé. Eu gosto muito do capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos fala muito ao meu coração, quando no versículo 18 ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele vai fechar o capítulo 8 com chave de ouro. Alguns teólogos vão atribuir o versículo 31 ao 39 como um cântico de vitória. Mas é um cântico de vitória em meio às lutas, em meio às provações, em meio aos desertos, em meio aos açoites que Paulo passou. E a partir do versículo 35 ele vai dizer o seguinte: o que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, nudez, escassez, fome, espada? Pois todos os dias somos entregues à morte por amor de Ti. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele continua: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura poderá nos separar de Deus que está, de Cristo que está, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, o céu não é aqui não. O céu não é aqui. Aqui não pisamos em tapetes aveludados, nem caminhamos em ruas de ouro, mas cruzamos vales de lágrimas. Aqui não recebemos os galardões, mas bebemos o cálice da dor. Paulo certamente foi a maior expressão do cristianismo. Viveu de forma superlativa e maiúscula, pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedentes, evangelista sem igual. Viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. Tombou como Marte na terra e se levantou como príncipe no céu. Ele não foi poupado dos problemas, mas triunfou em meio a eles. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, que tipo de luta o apóstolo Paulo enfrentou na antessala do seu martírio. Será que eu e você somos capazes de discernir aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou?
Acompanhe comigo. O apóstolo Paulo enfrentou a solidão. No versículo 9 e 11, ele vai dizer o seguinte para seu filho na fé, Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo estava numa cela fria, precisando de um ombro amigo. Sua espiritualidade não anulava a sua humanidade. Ele roga a Timóteo que venha depressa ao seu encontro. Pede a seu filho na fé para vir antes do inverno e trazer João Marcos. Aí vamos dar uma parada, vamos abrir aspas, para a gente entender esse contexto aqui. Ele está pedindo aqui para trazer Marcos, que lhe foi muito útil, era muito útil no ministério de Jesus. Todos nós somos sabedores que o apóstolo Paulo teve um desentendimento com Marcos no início do ministério. A história do apóstolo Paulo, ela se inicia quando ele vai para Damasco, para aprender a açoitar os crentes de Damasco, e ali ele tem um encontro com Jesus ressurreto. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos 9, que ele perde sua visão, ele se posta diante do Senhor, e Jesus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perde sua visão durante 3 dias, ele é encaminhado para Damasco, numa rua direita, na casa de um homem de nome Judas, e aí Jesus levanta um discípulo de nome Ananias, e pede a Ananias que vai até a casa de Saulo, de Tarso, e impõe a mão sobre a vida de Saulo. Ananias, obediente, mas dá uma retrucada: mas não é esse Senhor que veio a Damasco para prender, açoitar e até matar os crentes? E aí, no versículo 15 e 16, Jesus vai virar para Ananias e vai falar o seguinte: vá, porque esse é um vaso escolhido por mim, onde há de padecer muito pelo meu nome. Ananias, obediente, vai até a casa de Judas, impõe a mão sobre Saulo. Saulo de Tarso, ele tem a sua visão restaurada, é batizado, e aí inicia seu ministério, já como Saulo não mais como Saulo de Tarso, como o apóstolo Paulo. E ele começou a pregar o primeiro evangelho com muito amor, do qual ele nunca perdeu. O primeiro amor em Paulo sempre permaneceu, sempre permaneceu. Ele já começa a pregar o evangelho de Cristo Jesus em Damasco, e ali causou um burburinho em Damasco, porque os seus colegas de ministério esperavam Paulo para quê? Saulo para quê? Para prender, para se juntar a ele e prender os cristãos de Damasco. Mas ele se depara com uma nova criatura, Paulo transformado, e a perseguição já começa de Damasco. A palavra de Deus vai nos relatar que antes de ele iniciar suas viagens missionárias, ele passa 3 anos no deserto da Arábia, sendo preparado, sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, Barnabé pega Paulo pelo braço e vai apresentar a liderança de Jerusalém. Sabe qual é o nome disso? Pai na fé. Eu louvo a Deus, porque nessa igreja eu tive 2 pais na fé. Louvo a Deus, pastor Silas Azeredo e o pastor Paulo Rocha, que hoje é pastor da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Jardim Mineral. E aí, meu irmão, você tem adotado algum filho na fé? Barnabé usou das suas credenciais para dizer o seguinte: esse está comigo, esse se converteu verdadeiramente. Não sei se o pastor Silas está nos assistindo, mas tem uma passagem que ele se lembra muito bem, que num gabinete que eu fiz ele, uma pessoa falou contra mim, ele falou: esse eu confio, está comigo. Eu louvo a Deus pela vida dele, que foi meu pai na fé e me confiou isso. E aí, meu irmão, estamos muitas das vezes dentro da igreja, vendo pessoas perdidas e não adotamos um filho na fé. Paulo foi adotado por Barnabé. E aí eles iniciam a primeira viagem missionária, com Marcos e Barnabé. E aí acontece um desencontro. Paulo discorda de Marcos,
E aí Marcos e Barnabé voltam para Jerusalém, e aí Paulo vai seguir viagem. E nos dias de hoje, querido, quantas das vezes nós temos a nossa opinião, muitas das vezes as pessoas discordam das nossas opiniões, dentro da família, dentro do trabalho, mas isso é saudável. Na igreja, muitas das vezes acontece isso. Eu tenho minha opinião, faço parte da diretoria, pastor Jaime faz, pastor Alexandre. Quando o pastor traz um projeto para a igreja, a gente ora. Muitas das vezes, a gente faz propósito com o Senhor, de jejum, de oração. E aí tem os pontos de vista. Muitas das vezes, um tem um ponto de vista que não é o mesmo do outro. Mas, ao final, nós nos unimos e as coisas têm acontecido na primeira igreja batista em Santa Lígia. Porque nós estamos firmados no Senhor. Não somos perfeitos, não. Essa igreja não é perfeita, mas é uma igreja que prega genuinamente a palavra do Senhor. O gigante do cristianismo está precisando de gente amada ao seu lado. Antes de caminhar para o patíbulo, e patíbulo era o palanque que era montado em local aberto para sobre eles acontecer a execução dos condenados. Sua comunhão com Deus não o tornava um super-homem. Dentro do seu peito batia um coração sedento por relacionamento. Paulo enfrentou o abandono. 2 Timóteo 4,10 ele vai dizer: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. O apóstolo Paulo passou a vida investindo em pessoas, e na hora que mais precisou de ajuda, foi abandonado e esquecido na prisão. Caminhou sozinho para o Getsêmani do seu martírio, assistindo apenas pela graça do Senhor. Vou abrir mais um parênteses aqui. Muitas das vezes, nós estamos dentro das igrejas e não valorizamos nossos líderes. E muitas vezes murmuramos, reclamamos, apontamos o dedo para os nossos líderes, em especial para os nossos pastores. Quero te dizer, meu irmão, eu não sou pastor, não tenho pretensão de ser pastor, só se o Espírito Santo, só se eu tiver um encontro, igual Paulo teve com Jesus lá no deserto de Damasco, porque eu sei o quanto é difícil. Tenho feito aquilo que Deus tem falado para mim, que o Espírito Santo tem me dirigido, gosto de fazer a obra do Senhor, mas quando eu olho para esses homens, em especial para os pastores que temos nessa igreja, em especial pastor Silas, pastor Alexandre Pérez e pastor Jaime Júnior, eu vejo o quanto esses homens são solicitados. E muitas das vezes, eles não têm um ombro amigo com quem compartilhar dos problemas que têm passado, a não ser suas esposas. E algumas vezes nem a esposa pode participar. Eu costumo dizer que a vida de um pastor, ela alterna momentos de alegria e momentos de tristeza, num estalar de dedos e num piscar de olhos. Muitas das vezes esses homens estão celebrando daqui ou de outra igreja um casamento onde há alegria, onde há festa, onde há comida, onde há bebida, e no dia seguinte eles estão num culto fúnebre levando uma palavra de conforto e consolo à família lutada. Foi diferente nesse domingo, pastor Jaime, pastor Alexandre? Valorize o seu pastor, meu. Antes de apontar o dedo, procure saber o que esses homens têm vivido. E louva a Deus pela vida deles. O apóstolo Paulo enfrentou a ingratidão. No versículo 16, acompanhe comigo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ninguém me assistiu na primeira defesa. Na minha primeira defesa, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Paulo se arriscou pelos outros, mas ninguém compareceu em sua primeira defesa para estar do seu lado e falar a seu favor. Isso está registrado em Atos 25, 26, quando ele se depara diante do rei Agripa, e ele ali se defende diante do Senhor, dando o seu testemunho. Jesus
No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, ele vai proferir essas palavras também. Jesus vai dizer o seguinte: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós, mas não estarei só, o Pai está comigo. Mais perturbador do que o frio gelado que se avizinhava pela chegada do inverno era a geleira da ingratidão que Paulo tinha de suportar no apagar das luzes da sua jornada na terra. Paulo também enfrentou a perseguição. Olha o que diz o versículo 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos males, resistindo a ele e a sua mensagem. Os historiadores dizem que foi esse Alexandre que delatou Paulo, resultando em sua segunda prisão e consequente martírio em Roma. Alexandre tornou-se inimigo de Deus, inimigo de Jesus, do mensageiro da mensagem. Latoeiro significava uma espécie de artesão que trabalhava com metais e cobre. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma referência a esse Alexandre na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Palavra forte, mas necessária. Paulo enfrentou as privações. No versículo 13 ele vai dizer, de 2 Coríntios, voltando para o texto: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e a capa para o corpo. Ele tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. As prisões naquela época romanas eram frias, insalubres e escuras. Os prisioneiros morriam de lepra e outras doenças contagiosas. O inverno se aproximava e Paulo precisava de uma capa quente para enfrentá-lo. Paulo também precisava de livros e dos pergaminhos. Paulo estava no corredor da morte, mas queria aprender mais. Paulo precisava de amigos, roupas e livros. Precisava de provisão para a alma, para a mente e para o corpo. E nós, e eu e você, temos disponibilizado tempo para oração? Temos disponibilizado um tempo do nosso dia para meditarmos nas Escrituras Sagradas? Paulo, em meio às circunstâncias que estava passando, ele sabia que ia ser degolado no corredor da morte. Ele pede a Timóteo para que traga a capa para aquecê-lo, mas além da capa para aquecê-lo do frio, ele pede que traga os livros e pergaminhos. Sabe por quê? Independente da circunstância que ele estava passando, independente da circunstância que eu e você possamos passar, nós temos que buscar um relacionamento íntimo de amor com o nosso Deus. E isso só será possível se tivermos em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com a igreja, se formos homens e mulheres de oração e se tivermos alicerçados na palavra do Senhor. Paulo, em meio a essas circunstâncias, traga-me os livros, os pergaminhos, eu preciso me chegar mais ao Senhor. Abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. O apóstolo dos gentios não está encerrando, frustrado a sua carreira,
não está com a alma amargurado, as agruras da terra não empalidecem as glórias do céu, a ingratidão dos homens não enfraquece a assistência abundante de Deus. A graça de Deus assistiu Paulo na hora da sua morte. Glória a Deus, aleluia. Caminhando para o final, eu queria destacar 4 verdades que eu aprendo nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, olha que o apóstolo Paulo vai dizer: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Que referência que Paulo faz, fiquei livre da boca do leão. Alguns veem esse versículo como uma referência a Nero, que lançou os cristãos aos leões no Coliseu. É também provável que Paulo estivesse fazendo referência à libertação que teve em sua primeira defesa, quando ele fala que estava sozinho. O salmista Davi, no Salmo 22, 21, parte A, vai dizer: salva-me da boca do leão. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas foi acolhido e assistido por Deus. Assim como Jesus foi assistido pelos anjos no Getsêmani, quando seus discípulos dormiram, Paulo também foi assistido por Deus na hora da sua dor mais profunda. Deus não nos livra do vale, Ele caminha conosco no vale. Deus, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, e sim dentro da fornalha. Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões, e sim dentro da cova dos leões. Estão lembrados da mensagem do pastor Alexandre domingo? Ele falou sobre isso. Isso ficou marcado. Isso marca a nossa vida. Deus, Ele, muitas das vezes, Ele nos livra da morte, e outras vezes, Ele nos livra através da morte. Em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio. O salmista, no Salmo 46, 1, vai dizer: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Em segundo lugar, Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu poder para suportá-las. Deus revestiu Paulo de forças para que continuasse pregando até o fim. Paulo foi preso, mas a palavra estava livre e espalhou-se por todos os gentios. Paulo foi levado ao patíbulo para ser executado, decapitado, mas sua voz ainda ecoa nos ouvidos da história. Suas cartas são luzeiros no mundo. O que me chama a atenção, eu gosto muito também da carta escrita a Filipenses, que é a carta da alegria. E no capítulo 2, versículo 15, ele exortando os crentes de Filipe, que tem tudo a ver com o que Paulo fala naquela época, 2000 anos atrás, com os dias de hoje, ele vai dizer o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, como luzeiros no mundo. Que a luz de Cristo, ela possa brilhar na minha e na sua face, lá fora, para que possamos fazer a diferença em meio a essa sociedade corrompida e perversa que temos vivido. Terceiro lugar, Deus não livrou Paulo da morte, mas na morte. Paulo não foi poupado da morte, mas libertado através da morte. A morte para ele não foi castigo, perda ou derrota, mas vitória. O aguilhão da morte foi tirado. Morrer é lucro, é precioso, é bem-aventurança, é ir para a casa do Pai, é entrar no céu e estar com Cristo. Em quarto lugar, Paulo não termina a vida com palavras de decepção, murmurando, reclamando, buscando culpados, mas com um tributo de glória ao Senhor.
Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, fustigado com varas, preso, abandonado, condenado à morte, degolado, mas em vez de fechar as cortinas da vida com pessimismo, amargura e ressentimento, ele termina erguendo ao céu um tributo de louvor ao Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 18, meus irmãos. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu, quando estou lendo as Escrituras Sagradas, já vou terminar, eu gosto de entrar dentro muitas das vezes, eu viver dentro da palavra, me colocar na posição que eles estavam. Aí eu posso imaginar a cena final da vida do apóstolo Paulo. Aí eu escrevi aqui. O carrasco, ele recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro. Munido de uma tocha de fogo e com um pesado molho de chaves, atravessa longos corredores escuros e gelados. Abre uma pesada porta de ferro e grita com voz cavernosa: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Do fundo da cela, o velho apóstolo, que trazia as marcas de Cristo no corpo e uma paz transcendente na alma, responde com firmeza: sou eu, estou aqui. Paulo é acorrentado e sai da masmorra atravessando o corredor da morte. Depois de uma longa caminhada, chegam ao lugar do patíbulo. Antes de colocar a cabeça de Paulo num tosco cepo de madeira para decepá-la com a guilhotina romana, o capataz da morte lhe dá a chance de proferir suas últimas palavras. Esperando que o velho prisioneiro soltasse algum gemido de dor ou algum grito de revolta ou desespero, Paulo, de maneira imperturbável, com alegria na alma, ele ergue ao céu sua última doxologia. A ele, o Senhor Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A guilhotina afiada, impiedosa, implacável, faz tombar na terra esse príncipe de Deus. Sua morte, entretanto, não calou sua voz. Suas cartas ainda falam, sua voz póstuma é poderosa, milhões de pessoas são abençoadas, ainda hoje, pela sua vida e pelo seu legado. Cabe-nos também, somente, agora, imitar esse homem, como ele imitou a Cristo, quando ele disse lá, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diante de tudo aquilo que foi pregado, será que eu e você ainda temos alguma coisa para reclamar? Será que o que nós estamos passando dá para comparar o que o apóstolo Paulo viveu? Vou além. Será que eu e você podemos discernir aquilo que Jesus passou por mim e por você naquela cruz? Aquela cruz não era de Jesus, não. Eu costumo dizer que Jesus passou por um tribunal injusto no meu e no seu lugar, para que não tivéssemos que passar por um tribunal justo e sermos condenados pelos nossos pecados. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está para a glória de Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor e a gente fechasse aqui com um hino que eu gosto muito: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus possa acrescentar aquilo que por algum motivo eu falei ou deixei de passar para a igreja.
Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Pastor Jaime Júnior vai fazer a oração final, encerrando o culto. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra foi pregada, Tua palavra foi passada a nós, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra exorta, a Tua palavra confronta, a Tua palavra, Senhor, é vida, é liberdade, Senhor. Pai, muito obrigado porque através do Teu servo, o irmão Ricardo, nós tivemos ministrado sobre nossa vida a porção da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que esteve presente entre nós, e que nós possamos, ó Pai, apesar das circunstâncias, vencermos, ó Pai, mas só vamos conseguir vencer em Ti, na força do Teu poder, Senhor, firmados em Ti, Senhor, assim como foi a vida do apóstolo Paulo, Senhor, apesar das circunstâncias, vivendo para Te glorificar, vivendo para Te exaltar, vivendo para Te honrar. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares,
continue nos abençoando e que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do seu Filho Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas de uma forma especial, na primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vão em paz, Deus abençoe.